informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 17 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Linhas especiais de crédito fortalecem o trabalho do setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. Com greve e embargo, prejuízo da indústria de carnes é de quase 4 bilhões. Supermercados desperdiçam mais de 3 bilhões de reais em alimentos por ano. Produção recorde de soja deve garantir aumento de receita da agropecuária aqui no estado em 2018. Proibição de glifosato no Brasil seria desastre para a agricultura, diz ministro. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia de sol com algumas nuvens em Dourados e região nessa sexta-feira e não chove. Tempo fresco agora cedo ao redor de 15 graus e a máxima não passa de 27. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marandu, piatã, decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 137 à vista. No friboi vaca gorda, R$ 127 a prazo, mesmo preço do Brasil Global à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 32 e a de soja a R$ 77, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,90 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A comissão especial destinada a analisar a medida provisória 842 aprovou anteontem o relatório da proposta que altera uma lei de setembro de 2016 para conceder rebate para a liquidação de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O relator da medida provisória, o senador Fernando Bezerra Coelho, acolheu a proposta do deputado gaúcho Jerônimo Gergen, estendendo o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural de 30 de outubro para 31 de dezembro de 2018. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e do Senado antes de seguir à sanção presidencial. Morreu no início da tarde desta quarta-feira o peão de boiadeiro Gabriel Milhado, de 34 anos, após sofrer um acidente com um cavalo na região de Camapuã, cidade a 144 quilômetros de Campo Grande. Ele havia ganhado provas de rodeio na cidade e chegou a montar no maior evento de rodeio do Brasil, em Barretos. O cavalo de Gabriel teria caído sobre ele após um movimento brusco ao rodear uma novilha durante o manejo do gado. A informação é que o cavalo tropeçou na novilha e rodou no ar, caindo em cima do Gabriel. No local do acidente tinha bastante pedras, o que pode ter agravado o estado de saúde dele. O jovem chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Camapuã. Por conta da gravidade, o peão precisou ser transferido para Campo Grande, mas não resistiu e morreu antes de chegar na capital. O Gabriel era casado e deixa um filho de 3 meses. Após ser picado por uma jararaca na terça-feira, o ribeirinho Josimar de Arruda, de 28 anos, está fora de perigo e se recupera em um hospital de Corumbá. Ele foi picado pela cobra em um dos pés enquanto rastelava o quintal de casa, que fica na região do Taquari. Eu senti uma agulhada no meu pé e achei que era um espinho. Olhei no chão e vi que era uma cobra. Meu pé já começou a inchar e formigar no local da picada, relembrou o Josimar. Atualmente, as empresas ligadas ao agronegócio contam com linhas que consolidam o trabalho e potencializam os resultados da cadeia produtiva. Em Mato Grosso do Sul, o Banco do Brasil liberou para a safra 2018-2019 6 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que desse total, 5 bilhões e 100 milhões são destinados para o custeio e comercialização e 1 bilhão e 300 milhões para créditos de investimento agropecuário. O FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, é outro exemplo que disponibilizou 1 bilhão 350 milhões apenas no primeiro semestre deste ano para a produção rural e empresarial. Para levar novas alternativas aos produtores, Maracaju recebeu ontem o Circuito Agro, realizado pelo Banco do Brasil. Entre os assuntos abordados no encontro estavam temas como impactos locais, como sucessão familiar, mitigadores, energias alternativas, armazenagem, integração lavoura-pecuária-floresta e cenário do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul. Além disso, foram divulgadas as soluções digitais, a esteira AgroBB, linhas de crédito, as vantagens das parcerias, como dos correspondentes em agronegócios, e os investimentos do banco no agronegócio brasileiro, destacou o gerente de mercado do Banco do Brasil no estado,
Flávio Zocchi. Os participantes também tiveram acesso a informações sobre a próxima Showtech, que será realizado pela Fundação MS de 16 a 18 de janeiro de 2019. John Landers, pioneiro no desenvolvimento do sistema de plantio direto na palha, conversou com o site Notícias Agrícolas a respeito da produção de alimentos no Cerrado brasileiro, bem como a importância dos agricultores para a conservação ambiental. Ele destacou que as pesquisas básicas para produzir alimentos no Cerrado começaram em desvendar os problemas da infertilidade do solo, que logo foram detectados, falta de alumínio, micronutrientes e fósforo. Quando esses problemas foram identificados, a Embrapa começou a realizar um trabalho a partir da década de 1970 que trouxe aos resultados que são vistos hoje. O primeiro ponto de aceitação do plantio direto, segundo Landers, era eliminar a erosão. Se não fosse o plantio direto, ele acredita que o cerrado seria um desastre ecológico. As principais empresas do país do setor de carnes tiveram um segundo trimestre difícil, de abril a junho. A temporada de divulgação de balanços aponta que juntas Marfrig, JBS, dona da Seara, BRF das marcas Sadi e Perdigão e o Minerva terminaram junho no vermelho, e o prejuízo líquido dessas 4 empresas é de quase 4 bilhões de reais. Problemas internos, dificuldades para exportar e a greve dos caminhoneiros que parou o país são apontados como os principais motivos. As companhias que atuam na produção de aves e suínos foram as mais prejudicadas pela paralisação de maio. A Seara indicou em seu balanço financeiro um prejuízo de 113 milhões no segundo trimestre. A BRF, outros 75 milhões. As empresas dependem do transporte de insumos e de produção. O transporte do país gera perdas quando funciona. Imagina ficando 11 dias parado, disse o consultor Álvaro Frasson. Sem transporte, as empresas não conseguiam escoar a produção e nem receber insumos e rações. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, estimou um prejuízo de 3 bilhões e 150 milhões de reais a todo o setor de aves, suínos, ovos e material genético após a greve dos carreteiros. Segundo os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a exportação de carne bovina in natura no acumulado de janeiro a julho de 2018 foi de 664.900 toneladas, quantidade 5% maior que no mesmo período do ano passado. O câmbio competitivo com o dólar alto para as exportações, a procura do mercado internacional forte e a alta disponibilidade de carne no mercado interno são fatores que impulsionaram esses aumentos. Os supermercados brasileiros desperdiçaram no ano passado o equivalente a 3 bilhões e 900 milhões de reais em frutas, legumes e verduras e produtos das seções de padaria, peixaria e açougue. Na comparação com 2016, houve queda de 54 milhões. Os dados foram divulgados na quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O levantamento, feito em parceria com a Fundação Instituto de Administração, considerou números de 2.335 supermercados no país. Apenas em frutas, verduras e legumes, o desperdício atingiu 1 bilhão e 800 milhões no ano passado, aproximadamente 600 mil a mais do que em 2014. Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, empresa estatal de abastecimento, que recebe produtos de 1.500 municípios brasileiros e de 14 países e comercializa de 10 a 12 mil toneladas diariamente, as perdas diárias de comida são estimadas em 1,3%. A produção recorde de soja nessa safra deve garantir que a agropecuária de Mato Grosso do Sul tenha aumento de receita em 2018 frente a 2017. Isso porque os outros principais produtos no estado devem sofrer reduções no rendimento nesse ano, segundo dados do Valor Bruto de Produção Agropecuária, o VBP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgados na quarta-feira.
O VBP é um indicador da atividade calculado com base nos volumes de produção e preços médios da agricultura e pecuária do Estado. Segundo o Ministério, soja, milho e cana na agricultura e da produção de bovinos, suínos e frangos na pecuária, somente a da soja deve ter um aumento do VBP desse ano frente ao anterior. Juntas, essas 6 atividades devem ser responsáveis por 94,7% do total da receita agropecuária do Estado nesse ano. A receita com a produção de soja deve passar para 11 bilhões 509 milhões de reais. Nesta safra, os agricultores aqui do Estado colheram a maior safra de soja da história de Mato Grosso do Sul, com 9 milhões 594 mil toneladas. Graças ao desempenho da soja, o VBP do agricultor mato-grossense do Sul deve atingir em 2018 21 bilhões 297 milhões de reais, quase 7% a mais que em 2017. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, falou ontem, no âmbito do Congresso Mundial de Ciência do Solo, sobre o problema a respeito da crise do glifosato no Brasil, que poderá trazer problemas para o campo caso não seja resolvido. Segundo ele, esse é um dos assuntos que mais preocupa a produção brasileira e a agricultura nesse momento. 95% das áreas de soja no Brasil utilizam glifosato para preparar o solo e fazer o plantio direto. Se não houver glifosato, ou não haverá plantio, ou os produtores irão fazer uma desobediência civil no campo. O Maggi lembrou que a agricultura brasileira não possui ferramentas para voltar ao modelo antigo ou um produto químico para substituir o glifosato com a mesma eficiência. O Ministério da Agricultura, junto com a Advocacia Geral da União, tem se empenhado para derrubar a liminar, já que acredita que não há saída sem o glifosato. O ministro está disposto a levar a questão até o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Vacinação contra a febre aftosa imunizou 97% do rebanho previsto. Balanço parcial da primeira etapa da campanha deste ano de vacinação contra a febre aftosa, realizada de 1º a 30 de maio, que teve prorrogação de 15 dias em 20 estados e no Distrito Federal, apontou que foram vacinados 97,32% do rebanho esperado, de 201 milhões e 100 mil. A imunização alcança 195 milhões e 750 mil, de bovinos e bubalinos. O dado preliminar foi apresentado pela Divisão de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A quase totalidade dos estados brasileiros já enviou seus relatórios de vacinação e a previsão é que a cobertura chegue a 98%. Nos últimos 3 anos, este percentual vem sendo mantido.
O chefe da divisão, Diego Viale dos Santos, explicou que a prorrogação do calendário de vacinação foi necessária porque a greve dos caminhoneiros afetou a entrega de vacinas no comércio. Foi prorrogado por causa que nós tivemos no meio do ano aí o problema com a greve dos caminhoneiros, né? E isso aí nós tivemos então uma dificuldade que pegou bem na nossa etapa de vacinação e foi então pelo Ministério da Agricultura dada a possibilidade de prorrogar durante 15 dias. Então a maioria dos estados fez a prorrogação para que os produtores pudessem ter acesso à vacina e cumprissem, né, a sua norma sanitária. A paralisação realizada de 21 a 30 de maio comprometeu a distribuição no país no período programado. Diego alertou que a orientação para a campanha de novembro continua sendo a mesma. O produtor tem a responsabilidade de fazer a vacinação de seu rebanho. A dose continua sendo de 5 ml. Então, todos os produtores que tenham bovinos e bubalinos devem realizar a vacinação no período adequado dentro de cada estado. A orientação continua sendo a mesma. O produtor tem a responsabilidade de fazer a vacinação do seu rebanho. A dose continua sendo de 5 ml. Então, todos os produtores que tenham bovinos e bubalinos devem realizar a vacinação no período adequado, né, dentro de cada estado. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa será iniciada na maioria dos estados entre 1º e 30 de novembro. Todos os produtores do país devem vacinar seu rebanho bovídeo, com exceção do estado de Santa Catarina, que é livre de febre aftosa sem vacinação. A dose da vacina nessa próxima etapa vai continuar contendo o volume de 5 ml. A partir de novembro do ano que vem, se forem cumpridas todas as ações previstas no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa 2017 a 2026, terá início a suspensão gradual da vacinação obrigatória no Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso, conforme calendário de suspensão do PENEFA. A retirada completa da vacinação contra a aftosa em todo o país está prevista para o segundo semestre de 2023. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.